Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao 8º Congresso Internacional CBMA de Arbitragem. É com grande satisfação que damos início a este evento, promovido pelo CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Gostaríamos de agradecer e parabenizar os coordenadores científicos do seminário, a doutora Mariana Freitas de Souza, presidente do CBMA, o doutor Ricardo Loretti, o doutor Otávio Fragata e o doutor Joaquim de Paiva Muniz, membros da diretoria de arbitragem do CBMA. Gostaríamos também de agradecer às entidades fundadoras do CBMA, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Gostaríamos de agradecer a cada um dos nossos patrocinadores, que tiveram importância fundamental na realização deste evento. Agradecemos ao nosso patrocinador master, Bermudes Advogados. Agradecemos aos nossos patrocinadores premium, Mannheimer, Pérez e Lira Advogados, Kincaid Mendes Viana Advogados Associados e Matos Filho. Os vídeos de apresentação desses patrocinadores serão exibidos nos intervalos deste evento. Agradecemos também aos patrocinadores Platinum, Salomão, Caiuca Abraão, Raposo, Cota Sociedade de Advogados, Fux Advogados, Schmidt, Lourenço, Kingston Advogados Associados, Basílio Advogados, Bocater Advogados, Correia, Fleury Gama e Silva Advogados, Simonajo Certeza Técnica, Tomás Basto, Weisberg Kutzweil Advogados, Márcio Guimarães Advogados, Siqueira Botrel Almeida e Silva Advogados, Fonseca e Salles Lima Advogados Associados, BMA Advogados, Coelho Murgel Aterino Advogados, Apsis Consultoria Empresarial, PPC e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais. Agradecemos também aos patrocinadores Elite, Nunes Ferreira, Viana Araújo, Kramer Duarte Advogados, Pimentel, Vega, Smilguin Souza e Lima Advogados, Ferro, Castro Neves, Daltro e Gomide Advogados, Leste Litigation Finance e Veirano Advogados. Agradecemos aos patrocinadores Classic, Valde, Antunes, Bita e Blattner Advogados, Arena Hotéis, Machado Meyer Advogados, Trench Rosta Watanabe, Galdeman e Costa Dias Advogados, Binemboim, Cirino, Coates e Voronoff Advogados, Paixão Cortês. Para dar as boas-vindas aos participantes e palestrantes, convidamos a doutora Mariana Freitas de Souza, presidente do CBMA. Antes da fala da Mariana, gostaríamos de mostrar a vocês o vídeo institucional do CBMA. O CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, é referência na resolução ágil, eficiente e segura de disputas empresariais extrajudiciais. Fundado em 2002 por ACRJ, CNSEG e FIRJAN, consolidou-se como uma das câmaras mais respeitadas no Brasil e no exterior. Ao longo de mais de 20 anos, o CBMA já administrou mais de 10,7 bilhões de reais em conflitos.
Com sedes no Rio de Janeiro e em São Paulo, o CBMA oferece estrutura com salas para audiências, reuniões e um auditório para até 40 pessoas. Sua governança é sólida e participativa, composta por diretorias, conselhos e comitês especializados. Dentre as áreas de atuação, destacam-se as disputas empresariais, de bens e serviços, esportivas e marítimas. Esse ecossistema conta com uma secretaria eficiente e um conselho consultivo qualificado, garantindo agilidade e excelência. Para fortalecer a cultura da resolução de disputas, promovemos eventos como os Congressos Internacionais de Arbitragem, de Mediação e o Seminário de Disputas no Esporte. CBMA – Tradição e Excelência em Resolução de Disputas. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Esperei 1 ano para dizer isso. Esse ano foi de muito trabalho, mas também de enormes realizações à frente do CBMA. Mas não foi um ano apenas de acertos. Apesar da gente sempre mirar no acerto, às vezes a gente também erra. Então, hoje eu queria usar esse espaço também para fazer alguns pedidos de desculpas. Como vocês viram no vídeo, o CBMA vem mudando, tem ainda muita coisa para ser aprimorada, mas a verdade é que a minha cabeça é uma usina de ideias, só que o problema surge quando eu resolvo colocar todas em prática ao mesmo tempo. Então, por isso, o meu primeiro pedido de desculpas é especial a toda a equipe do CBMA, pelas 1000 mensagens, reuniões, mudanças de rumos e demandas diárias, e já me desculpo antecipadamente, porque elas vão continuar. Como se diz popularmente, foguete não dá ré, e a trajetória do CBMA é, sem dúvida, ascendente. Eu acredito que a função de uma Câmara seja muito maior e mais importante do que apenas empurrar papel. A Câmara tem uma atuação fundamental na boa condução dos procedimentos e, por isso, implementamos na Secretaria do CBMA uma rotina de follow-up com tribunais arbitrais, sempre nos disponibilizando para auxiliar no que for possível e necessário, garantindo a celeridade e o bom andamento dos casos. Então, aproveito essa oportunidade para me desculpar também com os árbitros e árbitras que recebem os nossos contatos periódicos das nossas case managers. No CBMA, a gente acredita nos valores da diversidade e inclusão. Nos despachos de indicação de presidente de tribunal arbitral, incluímos a sugestão para que os coárbitros levem em consideração a diversidade de gênero e raça, e isso tem surgido efeitos muito positivos. Dos 45 procedimentos que se encontram em curso hoje no CBMA, 45% têm presidentes homens e 55% têm presidentes mulheres. Então, hoje, no CBMA, a maioria dos procedimentos é presidida por mulheres. Sem piadas. Trazendo os mesmos valores para esse evento, conseguimos torná-lo cada vez mais inclusivo. Além da tradução em libras, que vocês podem ver aqui, vocês também vão notar a inclusão alimentar, havendo diversas opções no buffet para quem sofre com alguma restrição. E aí ficam as desculpas a todos os fornecedores que precisaram se adaptar às nossas demandas para que a gente conseguisse dar mais alguns passos no sentido de acolher um grupo cada vez maior de pessoas nesse congresso. Eu confesso que eu sempre achei que esse evento movimentava tanta gente que deveríamos canalizar essa energia para promover reflexões para além da arbitragem. Por isso, desde o ano passado, a gente convida instituições para estarem presentes nos 2 dias de evento e terem a oportunidade de apresentar seus projetos ao nosso público. O nosso objetivo com isso é criar verdadeiras pontes entre mundos, muitas vezes totalmente separados. Dessa vez, resolvemos fazer um post nas redes sociais
pedindo sugestões de instituições. Em 4 dias, foram mais de 1000 comentários. 2 instituições foram escolhidas e vão estar aqui, na saída do auditório, a Gastromotiva e a Sim Sou do Meio. Então, ficam aqui também as desculpas às demais instituições que foram indicadas, mas que não puderam estar presentes nos eventos de 2025. Ainda sobre o Congresso, esse ano temos mais de 50 patrocinadores e que são fundamentais para que a gente consiga realizar tudo o que vocês verão e viverão hoje e amanhã. Peço desculpas também aos escritórios, empresas que procuraram o CBMA para serem patrocinadores, mas as cotas já estavam encerradas. A gente teve quase 600 participantes inscritos, esgotando os ingressos um mês atrás. Mesmo com lista de espera, não foi possível disponibilizar a vaga para todos os interessados. Então, ficam também as desculpas aos que tentaram se inscrever, mas não conseguiram estar aqui com a gente hoje. Apesar do CBMA não ser uma empresa de eventos, a verdade é que eles são extremamente importantes e, no fundo, a gente gosta muito de fazer. Estamos começando o Congresso de Arbitragem, mas já pensando nos próximos. Então, deixo aqui também um convite para acompanharem as redes sociais do CBMA e terem notícias dos eventos que virão nos próximos meses, que vão ser o Summit de Dispute Boards e o Congresso Internacional de Mediação. Por fim, já me desculpando aí pelo pequeno atraso que a gente teve, desejo, como sempre, que a gente possa aproveitar muito esses 2 dias tão intensos e também tão ricos, e um ótimo congresso a todos. Obrigada, Mariana. Iniciaremos o evento com o primeiro painel, Resolução de Disputas no Esporte, Disciplina e Competição. Para compor a mesa de abertura, chamamos os palestrantes, o doutor Pedro Trengruzzi, a doutora Daniele Maiolini, o doutor Daniel Cravo e o moderador, doutor Roberto Barraco. Bem-vindo. Pode iniciar. É sempre um grande desafio fazer parte da primeira mesa de um evento. Quanto maior o evento, o desafio fica cada vez maior. E, além disso, um painel recheado, pessoas tão interessantes, com um histórico tão relevante numa área que pouca gente tem a oportunidade de conhecer, torna o desafio do moderador ainda mais especial, único e difícil. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu tendo a ser mais informal do que formal, então não estranhem se eu usar ocasionalmente apelidos, em vez de usar o nome completo das pessoas. E, até aproveitando e começando, Mari, de novo, muito obrigado por tudo, pela oportunidade. E, gente, é um prazer estar aqui com vocês nesse painel. O nosso painel, como todo mundo aqui já espera, fala justamente sobre a resolução de disputas no esporte. Nisso, a gente tem alguns desafios para passar algumas mensagens. Primeiro é o que é a resolução de disputas para o esporte, ocasionalmente mesmo até o que é esporte, e mais do que isso, quando a gente pensa no tema efetivo do painel, o que é disciplina e competição para o esporte, como isso influencia a resolução dessas disputas. E eu me sinto muito feliz de poder compartilhar um painel com algumas pessoas que são essenciais para o nosso esporte brasileiro em relação ao tema, em pontos específicos e complementares entre eles. Eu vou começar por lá e depois eu venho até aqui. O Pedro Trengruzzi, por exemplo, é um dos grandes conhecedores justamente do modelo brasileiro de resolução de disputas quando a gente pensa
em disciplina e competição no esporte, e é justamente o que ele vai trazer logo na minha primeira provocação, com uns 20 minutos de fala. Logo em seguida, a gente passa para a Daniele Maiolini, que é uma das grandes lideranças femininas no direito esportivo e é a grande advogada do CSMV Advogados, que justamente vai trazer a visão que eles têm pelo trabalho que eles conduzem fora do Brasil e como essa experiência de resolução de disputas de disciplina e competição fora do Brasil se aplica ou não se aplica a novidades que a gente possa ter no nosso mercado brasileiro esportivo. E a gente fecha justamente com o Daniel Cravo, que, além de ter um dos escritórios mais antigos da área, é provavelmente o árbitro brasileiro que tem maior demanda hoje em dia. Além de ser um dos grandes pilares que a gente tem na Corte Arbitral do Esporte, é também uma pessoa que tem casos únicos, que não vão fazer parte da nossa conversa de hoje, mas só para vocês terem uma ideia, provavelmente quase todo mundo aqui que acompanha futebol lembra, um deles foi o caso da mordida do Soares. Mas, enfim, isso fica para uma conversa depois, para quem quiser. Bom, começando pelo começo, vocês vão ver que eu vou tentar entrar o mínimo possível na fala dos nossos convidados e eu vou tentar o mínimo possível complementar também as falas. Mas eu sempre vou guardar algum ponto específico de provocação. E a primeira provocação que eu tenho é justamente direto para Pedro. Pedro, a gente vive num momento de grandes mudanças institucionais, culturais e também de governança jurídicas do mercado brasileiro esportivo e do mercado de futebol também. Como que você vê todo o nosso histórico de resolução de disputas, disciplina e competição no esporte sendo impactados por essas mudanças? Bom dia. Obrigado pela pergunta. Antes de responder a pergunta, como a Mariana fez um rosário de desculpas na sua introdução, eu queria fazer um rosário de agradecimentos. Porque, Mariana, se não fosse o CBMA, parafraseando o que o ministro Gilmar Mendes disse ontem, o esporte brasileiro estaria num pântano institucional, porque o CBMA, com todo o trabalho que vem fazendo há muitos anos, vem dando muita segurança jurídica para o esporte brasileiro. Não à toa, os estatutos das principais organizações esportivas do Brasil elegem o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem como seu órgão de resolução de disputas. Isso é muito importante. Aprovado na Assembleia Geral, e eu estou falando aqui do Comitê Olímpico do Brasil, da Confederação Brasileira de Futebol, da Confederação Brasileira de Vôlei, da Confederação Brasileira de Basquete e de várias outras. Então, muito obrigado por ser a referência para o esporte brasileiro na resolução das suas disputas. E, como eu disse, que era um rosário de agradecimentos, não somente ao trabalho que você vem fazendo, Mariana, mas também ao trabalho daqueles que antecederam o seu. O Gustavo Schmidt, que está aqui, o Pedro Batista Martins, que foi a pessoa que pela primeira vez falou em arbitragem no esporte, num artigo escrito no Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil ainda era o Jornal do Brasil. Olha há quanto tempo isso tem sido falado e trabalhado. Na época era o professor Teófilo de Azeredo Santos, como presidente do CBMA, e também, muito importante, ressaltar que os advogados, referência no direito esportivo, apoiaram e trabalharam muito para construir esse arcabouço que dá segurança jurídica através do CBMA na resolução de disputas do esporte brasileiro. Então,
Eu registro aqui o Vitor Butrucci, que foi o responsável pela construção do Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que nada mais é do que um dispute board, eu vou explicar isso aqui um pouco mais à frente, mas que tem gerado muitos casos para o CBMA desde que foi instituído no futebol brasileiro, o Bichara, o Marcos Mota, todos aqui, o Barraco, o Daniel, a Dani, o André Sica, enfim, os advogados do esporte brasileiro também confiaram, escolheram e vêm trabalhando com o CBMA ao longo dos últimos 20 anos. É uma história muito bonita e a gente só tem a agradecer. Então, para começar essa nossa conversa aqui, esse rosário de agradecimentos. Muito obrigado. Acho que merece uma salva de palmas. Agora, a pergunta sobre como eu vejo o futuro, eu vejo com muita esperança, porque o Brasil avançou muito, mas ainda tem muito mais a avançar. Primeiro, porque as questões disciplinares e das competições nunca foram objeto de arbitragem no Brasil, embora no mundo inteiro sejam resolvidas por arbitragem, e o Daniel Cravo é prova disso. Salvo engano, a mordida do Soares foi para o caixa, então foi para a arbitragem. Uma questão disciplinar, de competição. As questões de doping no mundo inteiro são resolvidas por arbitragem, mas no Brasil nós ainda tínhamos um entrave legislativo para tratar das questões disciplinares e das competições por arbitragem. E por que isso? Porque o modelo brasileiro não poderia deixar de ser uma jabuticaba. É brasileiro. Só existe aqui. Nós temos uma onda de profissionalização acontecendo no esporte brasileiro desde o início do século passado. Que onda é essa? A primeira onda foi a profissionalização dos atletas. Eram todos amadores. Até as Olimpíadas de Barcelona, o Dream Team da NBA nunca pôde jogar, porque os Jogos Olímpicos só aceitavam atletas amadores. Os profissionais não podiam jogar. Vários atletas importantes do Brasil, lá na década de 30, 40, não podiam jogar a Copa do Mundo, na época, porque eram profissionais. E havia um cisma entre os profissionais e amadores, que foi resolvido por um decreto, em 1941, em pleno Estado Novo, do presidente Getúlio Vargas, que ficou vigindo até bem pouco tempo. Um decreto, acreditem, que proibia mulheres de jogar futebol. A primeira seleção de mulheres do futebol brasileiro foi no final dos anos 90. Olha quanto tempo esse decreto atrasou o esporte e a sociedade como um todo. E esse decreto impunha uma organização específica para o esporte brasileiro. Impunha um modelo para os estatutos dos clubes brasileiros. E impunha também um modelo de justiça desportiva que está vigindo, está em vigor até hoje. Talvez seja o único grande resquício desse decreto-lei, que até a Lei Geral do Esporte ser aprovada não tinha condições de ser contestado. Mas o que muda agora? A Lei Geral do Esporte traz lá no parágrafo 1º do artigo 27 a previsão expressa para quem quiser usar a arbitragem nas questões disciplinares e de competições, poder buscar esse caminho. É uma grande oportunidade para o esporte brasileiro, que, tirando o futebol, para quem não conhece, todo mundo já ouviu falar de STJD, mas pouca gente sabe o que é isso e como é que isso se organiza, e muita gente, inclusive, acha que é estatal, mas não. É um órgão que não tem personalidade jurídica, é um ente despersonalizado, não tem CNPJ, e que é indicado por várias organizações. A OAB indica 2, o Sindicato dos Atletas indica 2, a entidade esportiva daquela modalidade indica 2, enfim, são 9 membros, salvo engano, cada um indicado por um
isso por lei, a lei dizendo quem tem que indicar, o que já é uma intervenção enorme, porque se a Constituição diz que o esporte tem autonomia de organização e funcionamento, como é que ele não tem autonomia de organização e funcionamento para os regulamentos das suas competições, nas resoluções das disputas específicas das suas competições? É um contrassenso absurdo, previsto na própria Constituição, que nos leva àquela reflexão sobre as normas constitucionais e inconstitucionais. Essa, na minha opinião, é uma norma constitucional e inconstitucional, porque contraria o princípio do artigo do qual faz parte. Porém, agora nós temos essa previsão legal, permitindo a arbitragem, e eu acho que, muito em breve, o CBMA vai ser provocado para encontrar uma solução coletiva para o esporte brasileiro, porque, tirando o futebol e o vôlei, todas as outras modalidades têm muita dificuldade para compor os seus tribunais, porque é um trabalho voluntário. Ninguém quer. As entidades esportivas mandam um ofício para a OAB pedindo a indicação de 2 membros para o tênis de mesa. Nunca volta o ofício, porque não tem ninguém querendo. Ninguém quer ser do EST, JD, do tênis de mesa. E são 30 e tantas entidades olímpicas que precisam montar os seus superiores tribunais de justiça desportiva, que precisam montar os seus 27 tribunais de justiça desportiva em cada estado. Não tem voluntário para isso, ninguém quer. Então, esse artigo 27, aí, respondendo à sua pergunta, abre espaço para que o CBMA ou algum outro órgão que possa administrar essa jurisdição arbitral, organize um tribunal, né, um mecanismo coletivo para todas as modalidades e profissional. Ganha escala, todo mundo ajuda a pagar e a gente passa a ter também um mercado para nós, advogados, porque não adianta ficar nessa discussão sem gerar emprego e renda para cada um de nós, né? A arbitragem, aqui vamos falar sério, cada um de nós é um árbitro em potencial. Quando a gente defende a arbitragem, a gente está defendendo também o nosso quinhão aqui. Como é que é aquele poema? Qual é a nossa parte nesse latifúndio? Essa é a nossa parte nesse latifúndio. Aqui não tem nenhum atleta, não tem nenhum jogador, não tem nenhum bandeirinha, não tem, mas tem um monte de árbitro. Todo mundo aqui é árbitro em potencial. Então, pode defender a arbitragem, porque nós estamos defendendo o mercado para cada um de nós e sabendo que as pessoas que serão chamadas, como o Daniel, muitas vezes, você também é árbitra de vez em quando, são pessoas que conhecem a matéria, que vão julgar com conhecimento específico e com sigilo, que, aliás, é outra coisa importante. No esporte, tudo vira notícia. Tudo vira notícia. Imagina, você vai levar um contrato ou qualquer questão para um processo judicial, isso está na imprensa na hora. Na hora. A gente tem tido uma experiência aí. Então, vamos lá. Primeira resposta à esperança é organização da justiça desportiva por via da arbitragem, de forma coletiva, para todas as modalidades que hoje têm dificuldade para montar, para constituir os seus tribunais, gerando emprego e renda para nós, advogados, mas ganhando escala, qualidade, eficiência para o julgamento das questões disciplinares e das competições dessas modalidades. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, organização das eleições. Nós tivemos vários exemplos aí do Dispute Board, que você perguntou, como sendo a comissão eleitoral daquela entidade. Então, a lei Pelé diz que você tem que organizar a eleição das entidades esportivas numa comissão eleitoral apartada e independente da diretoria. Isso está na lei. Muito bem. Nós inventamos que podemos constituir a comissão eleitoral apartada e independente como um dispute board. E já fizemos isso 5 vezes. Fizemos na Confederação Brasileira de Canoagem, fizemos também várias. E fizemos também na Fundação Visit Rio, do Convention Bureau. Então, também funciona para fundações. Quer dizer, funciona para qualquer associação, qualquer fundação. E fizemos via CBMA. Algumas delas, inclusive, deram muito trabalho. Os membros do Dispute Board puderam cobrar honorários complementares e também tivemos vários árbitros de emergência sendo contratados aí nesses processos, mais emprego e renda para cada um de nós. Então, vocês que advogam para associações, vocês que advogam para fundações, quando forem organizar as eleições, opa, vamos fazer via Dispute Board. A gente gera emprego e renda para 3 colegas numa comissão eleitoral, a gente cria um ambiente
que tem segurança jurídica, que não leva essas disputas eleitorais para o judiciário e, consequentemente, para a imprensa, porque, tratado com confidencialidade, ninguém fica sabendo dos problemas internos dessas organizações. Isso tem funcionado muito bem. Então, o Dispute Board, respondendo à segunda parte da sua pergunta, também é uma tendência que eu acredito que crescerá para a arbitragem, né, como prévio até da arbitragem, prevendo o recurso para a arbitragem, nos procedimentos internos das entidades esportivas, associativas, fundacionais. Por último, terminando, uma possibilidade que a gente também tem, agora que a Lei Geral do Esporte permite a arbitragem expressamente para questões disciplinares e das competições, é organizar o que hoje é a Justiça Desportiva como um dispute board puro e simples, uma pessoa, duas pessoas, como o regulamento mandar. Da mesma maneira que é feito na Premier League, na Champions League, na La Liga, no mundo inteiro. É um departamento administrativo da competição que aplica essas punições. Se houver recurso, vai para a arbitragem. O número de recursos é muito pequeno, porque para recorrer tem que pagar, né? Tem que gerar emprego, renda para todos nós aqui que vamos trabalhar nisso. Então, para recorrer, tem que pagar. Então, a pessoa só recorre quando realmente tem razão, quando realmente tem condições de discutir. E não fica acontecendo, como a gente tem hoje, um monte de recursos que não custa nada e a pessoa recorre só por recorrer. Eu acho que isso também é uma tendência, uma possibilidade. Eu espero que, em breve, a gente tenha isso acontecendo. Agora, só para terminar, se a gente não fizer, não acontece. Tudo isso que eu contei agora só existe ou só existirá quando nós, que somos os responsáveis por assessorar essas entidades, propusermos, construirmos. Não acontecerá sem a nossa ação criadora, agindo para que isso tudo aconteça. Então, essa responsabilidade, no fim das contas, é nossa, é de todos nós. E tomara que a gente tenha acolhida no CBMA para fazer tudo isso acontecer. Era isso? Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Pedro, e impecável, justamente trazer o contexto em que a gente está e todas as grandes mudanças que a gente vai viver, já vive e começa a viver cada vez com mais força a partir de agora. E, gente, antes de passar a palavra para a Drane com a próxima provocação, eu vou aproveitar justamente para fazer a contextualização das diferentes visões complementares que a gente tem aqui. Quando a gente pensa justamente em questão de disciplina e competição, a gente está falando de alguma coisa muito específica. No esporte, no futebol. Disciplina é o que acontece dentro do campo ou ao redor do campo, antes, durante e depois de uma partida. A gente está falando da essência do esporte, do espetáculo que a gente vê na televisão. Enquanto competição é o que acontece antes, durante e depois de uma competição como um todo. Seja uma liga, seja um mata-mata, como a Copa do Brasil, em que a gente vai ver justamente questões que envolvem, por exemplo, e depois o Daniel vai falar um pouquinho também, ideias de elegibilidade, ideias que envolvem a participação de atores sociais nessas competições, nesses jogos. Mas, antes de a gente chegar lá, e voltando justamente para o ponto de experiências, inovações e aplicabilidade justamente para, talvez, a atual grande turbulência que a gente vive no esporte, com a possibilidade de, finalmente, a gente ter um novo mercado daqui para frente. Dani, como que você vê a experiência internacional relacionada principalmente ao futebol, em resolução de disputas de disciplina e competição, e a sua eventual aplicabilidade aqui no Brasil para os novos ares que a gente respira a partir, talvez, do ano que vem? Tomara breve, né? Bom dia a todos. Queria primeiro fazer um agradecimento público ao CBMA, na pessoa da nossa presidente Mariana. O Pedro já foi impecável nos elogios, muito justo que fez à Câmara. É uma Câmara que, de fato, traz um caminho muito previsível para nós em relação a possíveis resoluções de disputas e que nos ajuda muito na hora de estruturar um contrato, estruturar relações, justificar investimentos. Então, de fato, é algo que foi realmente um game changer para todos nós e eu agradeço
publicamente a todos os integrantes do CBMA na pessoa da nossa presidente. E é um prazer estar aqui com vocês. É um painel de pessoas muito conhecidas, então me sinto muito à vontade, inclusive porque na plateia também há pessoas com as quais eu aprendi muito e espero também poder contribuir. Então, bom dia. Beto, já usando aqui o apelido que você pediu licença para adotar, acho muito importante a gente contextualizar que esse momento de profissionalização ao qual o Pedro se refere é um momento do qual faz parte não só, por exemplo, a estruturação de novas maneiras de resolução de disputas no esporte, mas da própria estruturação de entidades administradoras de modalidades e entidades de práticas desportivas. A gente tem uma mudança também, principalmente decorrente, né, da promulgação da lei da SAF, que traz uma corporativização, principalmente para o futebol, porque a lei da SAF trata especificamente de entidades de prática desportiva para o futebol, mas que abre caminhos, eventualmente, para várias outras. E aí, usando o exemplo do futebol, naturalmente, essas novas formas de conformação nos trazem desafios e oportunidades, e dentro do contexto do futebol especificamente, a oportunidade de formação, por exemplo, de uma liga. E por que eu trago este evento, a formação de uma liga, como uma provocação que eu queria dividir com vocês? Porque, eventualmente, mudanças na forma como a gente se organiza dependem de fatos que alteram de maneira substancial as nossas estruturas e nos demandam a ter um olhar muito global sobre aquilo que foi e aquilo que a gente gostaria que acontecesse. O Brasil hoje é talvez o último mercado relevante, vou usar o futebol como exemplo, porque é o que movimenta o maior volume de demandas e financeiro naturalmente, ainda não estruturado na forma de liga. Isso faz com que os nossos conflitos decorrentes tanto de relações contratuais quanto de relações disciplinares estejam concentrados dentro da organização da entidade administradora da modalidade, aqui no nosso caso a CBF, que vai designar determinados entes responsáveis pela resolução de disputas decorrentes dessas relações. Então, partindo de um contexto que eu acho importante aqui, é muito importante primeiro separar, né, que tipo de demandas são demandas sujeitas aos STJDs e, portanto, demandas que poderiam passar por esse processo de transformação mencionado pelo Pedro, e demandas que já estão sendo endereçadas dentro de uma Câmara, no caso da CBF, né, de natureza administrativa, cujos recursos podem ser objeto de decisões do CBMA. Então, em relação a relações contratuais, comerciais, contratação de atletas por clubes, transferências entre clubes, relação entre agentes e clubes, agentes e atletas, essas relações têm como possibilidade a eleição de foro, em alguns casos, a obrigatoriedade da CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, estruturada lindamente pelo nosso querido Vitor Butrucci e com a contribuição de advogados, enfim, e outros membros administrativos da própria CBF. Essa Câmara é uma Câmara que recepciona este tipo de litígios e que, uma vez processados, podem estar sujeitos a decisões do CBMA. Litígios esses que não se confundem com violações dos regulamentos da CBF, por exemplo, e federações que implicam em infrações descritas num Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, o nosso CBJD, que, muito embora seja um código resultante do exercício da autonomia dessa entidade, portanto, privado, resulta de uma maneira um pouco híbrida de uma resolução do CNE, que é uma entidade pública, e que, portanto, hoje tem natureza positivada, e infrações a este tipo de artigos que implicam na aplicabilidade das infrações do CBJD vão, portanto, para os STJDs. Então, este tipo de oportunidade sobre a qual fala o Pedro, por exemplo, é uma oportunidade designada para este tipo de litígios, sem prejuízo da gente eventualmente englobar outros, né? E aí, internacionalmente, eu acho interessante fazer esse paralelo, porque a gente, quando teve a oportunidade de, num movimento de clubes, os 40 clubes de Série A e B do Campeonato Brasileiro se reúnem num hotel, expressam a sua vontade de organizarem-se na forma de liga. Para quê? A primeira pergunta. Para poderem, primeiro, terem autonomia de organização do campeonato, se apropriarem da exploração e negociação dos seus próprios direitos comerciais,
e aí com a lei do mandante, né, falando muito brevemente, estes clubes eles conseguem a prerrogativa de negociarem, cada um individualmente, o seu próprio direito de transmissão, que é a maior linha de receita que cada clube brasileiro vai ter hoje, coletivamente organizados, colocando esses direitos no mercado, e já que a exploração coletiva dos direitos é algo muito interessante, por que não também a organização de um campeonato? E aí, esta prerrogativa, organizarem os seus próprios campeonatos, atrairia também uma responsabilidade que justamente esbarra na competência dessas duas entidades de resolução de disputas. Eu estabeleceria regras para o meu próprio campeonato, no interesse desses clubes relacionados ao Campeonato Brasileiro, que hoje é de propriedade intelectual e cuja organização está debaixo da CBF, claro, isso dependeria de um acordo também com a própria entidade, mas que possibilitaria este grupo de clubes estruturarem-se de modo a estabelecerem as próprias regras, identificarem que tipo de regras estaria sujeito a que tipo de mecanismo de resolução de disputas e implementá-los. Então, essa oportunidade aparece, e para que a gente possa sugerir, foi disso que desse movimento que a gente fez parte nos últimos 4 anos, por isso que eu espero que seja breve a implementação, a gente olha para as experiências que já aconteceram ao redor do mundo, porque, naturalmente, a gente tem aqui um ambiente de jabuticaba, mas não é um ambiente que é capaz de absorver aprendizados acontecidos mundo afora. Então, fazendo aqui um panorama desse estudo que a gente fez ao longo dos anos, a gente identifica que, muito embora, e é verdade, internacionalmente, majoritariamente, haja a adoção de mecanismos de resolução de disputas de natureza arbitral, inclusive para questões disciplinares, o que a gente não vê hoje no cenário nacional, estes mecanismos também diferem entre si quanto à natureza dos litígios que são levados à sua atenção. E é algo muito importante fazer essa diferenciação para que a gente possa também trazer esse tipo de refinamento para o modelo que a gente gostaria, eventualmente, de construir ou de implementar no cenário nacional. Naturalmente, nenhum tipo de sugestão é autoimplementável, a gente precisaria, como tudo que foi feito, né, nos últimos anos de novidade, a gente precisaria da construção a muitas mãos. Então, trazendo, por exemplo, a Premier League, que eu acho que é, talvez, assim, o Olimpo daquilo que a gente gostaria de ser como liga em termos de geração de receitas. A Premier League tem uma situação muito interessante, porque a liga foi constituída por um bloco de clubes, não à revelia da sua federação nacional, portanto, né, de maneira colaborativa, tem prerrogativas relacionadas à estruturação do seu próprio regulamento, ou seja, das competições que são de sua responsabilidade, e as infrações a essas regras de competição são, primeiro, investigadas internamente pela própria Premier League e direcionadas para a resolução por meio de um painel arbitral. É uma entidade independente, com uma lista de árbitros fechada e um painel de 3 árbitros eleitos dentro das regras de arbitragem estabelecidas na Inglaterra, vai julgar essa determinada ocorrência. Por sua vez, é possível que, mesmo dentro de uma competição da Premier League, uma determinada infração também esteja sujeita a esse tribunal arbitral, mas que conte não com a interferência da Premier League como uma entidade que vai fazer um saneamento prévio, né, daquilo que acontecer eventualmente e propor uma denúncia, mas da FA, que é a Federação Nacional. Por que a essas entidades são atribuídas responsabilidades diferentes sempre que uma infração, mesmo em competição da Premier League, implique em algo que considera-se um prejuízo ao próprio sistema do futebol inglês, e aí aqui eu vou usar, por exemplo, o caso do Paquetá, que é um caso de bastante relevância, que foi objeto de uma investigação pela FA, muito embora a acusação que tenha sido feita contra ele decorresse da execução de um campeonato sob a tutela da Premier League, porque a possível, né, porque o Paquetá já foi absolvido, a possível manipulação de resultados implicaria numa depreciação de um produto de natureza nacional. A FA, por sua vez, é a responsável por fazer a instrução, remete-se à instrução em entendendo se havia um possível delito para um julgamento arbitral conduzido por esse mesmo tribunal independente. Então, é possível que, mesmo tratando-se de maneira global de um sistema arbitral de resolução de disputas, a gente tenha nuances muito importantes de serem estudadas se a gente quiser importar, ou vou usar uma palavra melhor, nos inspirarmos nesse tipo de ferramenta. Se a gente quiser usar um outro modelo, talvez
bastante diferente desse. A gente abordaria, por exemplo, os modelos da Bundesliga, da La Liga, também já citada pelo Pedro, da Primeira Liga de Portugal, em que há, de fato, muito embora haja a organização dos campeonatos das ligas, né, a La Liga e todas essas outras, por entidades privadas deslocadas da federação, ainda há a prerrogativa das federações na condução da resolução de disputas decorrentes de infrações dessas mesmas regras. Então, essas ligas atuam como uma espécie de assistente de acusação, né, uma espécie de saneamento prévio investigativo, e remete-se à solução de disputas para dentro de uma estrutura de comissões formadas no âmbito das federações. Eu trago esses modelos como forma de a gente trazer um possível panorama internacional, porque hoje, no Brasil, a gente tem já estabelecidos, no futebol, dois grupos econômicos, dois blocos econômicos responsáveis pela negociação de direitos coletivos decorrentes da exploração do Campeonato Brasileiro. Então, muito embora essa reunião ocorrida há 4 anos por 40 clubes não tenha decorrido hoje, não tenha resultado hoje na formação de uma liga e na apropriação pelos clubes do direito e das responsabilidades decorrentes da organização do Campeonato Brasileiro, a gente já tem a comercialização dos direitos disso decorrentes, o que é um alinhamento preliminar do que pode ser essa segunda etapa. Então, hoje a gente tem a Liga Forte Futebol, que já negociou para o próximo ciclo de direitos de televisão os direitos de transmissão, né, os direitos de arena, exploração coletiva audiovisual de determinados clubes que fazem parte do seu bloco econômico, e, por sua vez, a Libra também já fez a negociação coletiva deste mesmo ciclo em relação aos clubes que fazem parte da sua estrutura, integrantes desse bloco econômico. O que seria um possível próximo passo? O alinhamento destes dois blocos comerciais, porque agora a gente já não tem também uma disputa comercial envolvendo a negociação do próximo ciclo de TV, ou seja, estamos com 3 anos aí para pensar em outras coisas, e, naturalmente, um alinhamento com a própria entidade administradora da modalidade, aqui no caso a CBF, sobre como poderia ser um possível modelo em que estes clubes pudessem se apropriar da elaboração de regras decorrentes desse campeonato ou não, ou se seria de interesse desses clubes, eventualmente, contarem com a própria CBF na elaboração dessas regras, se há interesse desses clubes em havendo a oportunidade colocada pela nossa nova Lei Geral do Esporte de criarem o seu próprio STJD, tenho certeza que a gente, eventualmente, fazia uma remasterização, né, do nome, e aí não só seria muito importante entender a qual entidade, aqui no nosso caso a CBF ou a própria Liga, caberia estabelecimento de regras relacionadas a cada assunto. Então, por exemplo, eventualmente regras de fair play financeiro seriam de prerrogativa da Liga, e regras de elegibilidade, de inscrição, poderiam permanecer com o Departamento de Competições, porque afetariam não só a competição da Liga, como outras que permanecessem sob a tutela da CBF, exemplo, a Copa do Brasil, e o que seriam consequências derivadas da infração dessas mesmas regras. Eu ainda torço muito, Pedro, e divido com você assim, uma dúvida sobre essa oportunidade da Lei Geral do Esporte, porque eu acredito que esse é realmente o nosso futuro, só que eu acho que a gente enfrenta hoje uma dificuldade que nós todos aqui estamos ajudando a sanear, que foi a incrível quantidade de vetos impostos sobre essa nova lei, que poderia ter transformado de maneira... eu acho que eu parei de usar disruptivo, mas assim, transformadora o nosso futebol, mas ainda assim a presença da Lei Pelé, que traz a necessidade dos STJDs, ainda faz com que muitas entidades de prática desportiva e de administração do esporte fiquem receosas de fazer essa transição. Então, também para esse tipo de transformação, usando o exemplo da Liga, a gente precisaria dar um endereçamento para esse artigo, esse rabicho que ficou da Lei Pelé, que ainda prevê os nossos STJDs. Mas acredito que seria isso, a provocação em retorno que eu queria trazer em contribuição aqui para o nosso painel. Vejamos cenas dos próximos capítulos. Obrigada. Obrigado, Dani. É bastante interessante a gente perceber como uma mudança institucional e cultural levou a uma mudança legislativa, que leva a uma mudança de realidade
prática e encontra uma outra mudança estrutural e cultural que leva mais uma mudança legislativa com uma realidade prática e que acabam se encontrando justamente no momento em que também a gente percebe um ambiente interno. Vitor Butussi geralmente tem uma palavra mais bonita do que ambiente interno para contar essa história, e ele compartilhou um pouquinho sobre isso no passado, justamente que é a primeira grande mudança que a gente teve na resolução de disputas no esporte brasileiro. E agora eu vejo que está todo mundo aqui. A gente tem o Bichara, o Vitor, o Gary, que é um dos únicos mediadores da Corte Arbitral do Esporte que fala português. E a gente tem a nossa querida Selma Lemos, justamente que faz parte do nosso conselho aqui no CBMA, além de professores que me aguentam na faculdade já há um bom tempo falando sobre esse tema. Nisso, todas essas mudanças estruturais e oportunidades, tanto profissionais como acadêmicas, fazem com que a gente tenha uma mudança também dos players, dos atores e das pessoas que participam efetivamente dessa construção do modelo de resolução de disputas que a gente tem no esporte brasileiro e global. E é justamente essa uma das funções que o nosso pilar brasileiro no CAS e também um dos nossos pilares brasileiros aqui no CBMA cumpre, que é Daniel. Dani, como que você vê, justamente com base na sua atuação no CAS, os desafios que a gente vai enfrentar daqui para frente, que a gente já enfrenta também enquanto Brasil fora daqui? Em primeiro lugar, é um prazer, uma honra estar numa mesa para discutir arbitragem no esporte, dentro de um evento com tanta importância. Eu me sinto um pouco constrangido pelo meu pequeno conhecimento sobre arbitragem propriamente dita, no âmbito comercial, e na presença de tantos arbitralistas. E isso, eu não estou fazendo média aqui, o Roberto me conhece, vários me conhecem. Efetivamente, a arbitragem no meio do esporte, eu tenho experimentado ela tanto durante 15, 18 anos, talvez, como advogado perante o CAS, e agora, nos últimos 3 anos e meio, como árbitro. E eu estou seguro de que ainda existe, peço licença para a doutora Selma, que eu sei que ela é uma entusiasta das experiências da arbitragem no esporte, porque o Tribunal Federal Suíço acaba se debruçando sobre as decisões do CAS, e isso acaba gerando material de estudo para a arbitragem comercial também. Mas a verdade, doutora Selma, é que talvez a arbitragem esportiva também precise beber um pouco mais e voltar às origens da arbitragem comercial, a arbitragem mais ortodoxa. E eu vou chegar nisso mais no final, quando a gente tratar do risco ou da posição de cheque que está sendo colocada a arbitragem esportiva em nível mundial, vis-à-vis a defesa dos direitos fundamentais, em particular os que são muito caros ao ambiente europeu. Sem querer primar pelo ineditismo, vou secundar o Pedro, a Dani e o Roberto em agradecer ao CBMA, a todos do CBMA, na pessoa da Mariana. Vou me permitir fazer um agradecimento também muito particular ao Gustavo, que foi também um entusiasta desse casamento entre o CBMA e o esporte, e também muito, de novo, me perdoem, tem vários amigos conhecidos aqui, mas eu queria também fazer uma referência bastante particular ao Vitor. Se hoje a gente tem um sistema aqui que consegue aportar demandas e aprender e ensinar arbitragem, isso é muito fruto do trabalho do Vitor e dos seus pares, o Roberto e outros também, de plantar isso lá junto à concepção e à implementação da CNRD da CBF. Então, dito isso, antes de eu entrar propriamente na tua indagação, que é bastante aberta, o Roberto é um advogado, um professor muito elegante, ele deixa a gente bastante à vontade. Então, eu queria voltar um pouco o que o Pedro disse, o que a Dani disse. Vamos voltar um pouquinho. A gente já teve arbitragem aplicada ao Campeonato Brasileiro. Arbitragem do CAS. O Flamengo, o Bichara vai lembrar disso, muitos anos atrás, quando envolveu aquela disputa entre Flamengo, Portuguesa e Fluminense, em virtude de sanções disciplinares do STJD à Portuguesa e ao Flamengo, a Portuguesa foi à Justiça Comum, violando normas, para aqueles que não estão familiarizados, normas muito caras, dentro do conceito de autonomia esportiva, que hoje está um pouco fraturado, né, e merece alguma reflexão sobre
Qual é a extensão desse conceito de autonomia esportiva, em particular das entidades que administram o esporte em nível mundial? Ele não é ilimitado, como se pensou que fosse, e como se fez uma malversação desse conceito que gerou, inclusive, todos os escândalos que envolveram FIFA Gate, Comebol Gate. Isso tudo, a semente disso é um desvio de finalidade e um desvio de narrativa sobre o que deve ser a autonomia esportiva. A autonomia esportiva ela foi concebida para que um determinado segmento, no caso o esporte, possa se organizar da melhor maneira possível. Mas isso não significa que o esporte, enquanto atividade social, socioeconômica, cultural, ele tem um lugar, ele está isento de uma fiscalização particular no que diz respeito a atividades criminais. Isso ficou claro. Então, hoje, por influxo, inclusive, de várias outras decisões que a gente já vou falar rapidamente, se coloca em xeque se não houve, digamos, um exagero na utilização desse conceito de autonomia esportiva. Mas, voltando para aquele caso, naquela hipótese, a Portuguesa foi para a Justiça Comum, então, como eu disse, violando um dos princípios, né, do mundo esportivo, que é ninguém vai discutir na Justiça Comum, nem no Brasil, nem em Sorocaba, nem em Porto Alegre, todo mundo vai para os organismos jurisdicionais desportivos, entre aspas. Então, a Portuguesa foi para a Justiça Comum. Se ela obtivesse uma decisão favorável na Justiça Comum, o Flamengo seria rebaixado naquele ano. O Flamengo, ciente disso, utilizou a trilha da Justiça Desportiva e, naquela ocasião, conseguiu que o caso, o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça, revisasse a decisão do STJD. Coisa que eu tenho discutido muito com o Vitor, embora as mudanças no Estatuto da CBF me pareçam muito sutis nesse aspecto e não substanciais, hoje eu já vejo com mais dificuldade de se levar uma revisão de uma decisão do STJD para o CAS em nível de recurso, que seria uma terceira instância. Para quem não está habituado, o processo é julgado por uma comissão do STJD, tem recurso para o STJD, e, naquele caso, o Flamengo acabou levando isso para a Suíça, numa terceira instância, digamos assim. E o que aconteceu naquele caso, naquela oportunidade eu advogava para o Fluminense, ainda somos advogados do Fluminense, mas advogava perante o CAS. Hoje, obviamente, eu não advogo mais perante o CAS, não atuo como advogado ali. E, naquela ocasião, o Fluminense, inclusive, postulou a participação como terceiro interessado, porque o fundamento do Flamengo para ir ao CAS era o mesmo do Fluminense. Se a Portuguesa ganhasse no Brasil, o Flamengo era rebaixado. Se a Portuguesa ganhasse no Brasil, o Flamengo ganhasse no caso, o Fluminense era rebaixado. E foi indeferida a participação do Fluminense. Onde eu quero chegar com isso, Pedro? Eu vejo com alguma dificuldade aqui complementar a visão, a questão do sigilo e da confidencialidade na arbitragem, se ela for para a disciplina. Porque nada que acontece entre um clube e a organização da competição é completamente alheio ao interesse dos outros participantes. Inclusive o direito dos outros participantes do certame de exigirem um tratamento isonômico na aplicação de uma sanção. Então, esse, para mim, é um ponto que a gente tem que pensar muito bem sobre a confidencialidade. Além disso, a estruturação dessas organizações, através dos clubes, ela é uma demanda de... É uma estruturação clubística que nós temos no futebol. Por exemplo, outros esportes ela é mais fundamentada na atividade individual do atleta. Mas mesmo no futebol, as consequências não afetam só o clube que foi sancionado, está buscando uma revisão, senão todos os participantes do certame, todos os seus torcedores, os investidores, se nós formos para a SAF. Então, eu vejo a questão da publicidade, e aí, voltando para essa questão do Flamengo, do Fluminense e da Portuguesa, para não me estender demais, nós temos, por exemplo, hoje, as decisões, mesmo de natureza contratual. O que nós temos hoje na CNRD é uma disputa contratual entre dois clubes por falta de pagamento de uma transferência. Hoje, nós não vamos recorrer para o Tribunal Arbitral do Esporte, cuja média de custo é 45 a 50 mil francos suíços num procedimento. Nós vamos recorrer para o CBMA. A Argentina escolheu outro caminho. A Câmara de Resolução de Disputas da Argentina escolheu levar ou submeter os recursos para o Tribunal Arbitral do Esporte. Eu, pessoalmente, considero que a nossa opção é muito mais razoável. Essa é minha opinião. E estou dizendo isso contra, talvez, o meu interesse de receber processo. Porque, como tenho uma boa relação com os advogados argentinos,
há uma possibilidade que, eventualmente, algum recurso oriundo de decisões da Câmara de Resolução de Disputas da AFA possa me nomear. Mas vou explicar por quê. Porque, fundamentalmente, as decisões proferidas pelo CAS, cuja sede da arbitragem não importa se a audiência ou se o acórdão é elaborado por um árbitro que está no Peru, em São Paulo, em Tóquio, a sede é Lausanne, na Suíça. Então, o crivo sobre a legalidade dos princípios fundamentais do direito suíço vai regular a possível revisão dessa decisão. Além disso, se eu tiver uma disputa, no caso da Argentina, entre dois clubes argentinos de segunda divisão pelo pagamento de uma indenização por formação de um atleta, eu vou ter, possivelmente um árbitro polonês, um japonês e um russo fazendo uma interpretação sobre um direito alienígena que a gente sabe muito bem, eu tive poucas experiências no CAS, com a necessidade de entender minimamente, em particular a legislação mexicana, é completamente diferente de se viver e se desenvolver como um profissional do direito num ambiente específico. Chega a ser impensável, para não dizer arrogante, que alguém possa pensar que num processo a ser resolvido em curto prazo, porque os prazos hoje estão cada vez mais apertados para se julgar no caso, com razão, porque a celeridade também está na raiz, né, da justificativa por uma justiça específica no esporte. Então, quer dizer, como é que alguém vai dizer que realmente entende do direito mexicano em um mês, por mais que se debruce por tantas horas, a vivência nunca será a mesma, para mim, pelo menos, do que eu tenho do direito brasileiro, mesmo não conhecendo a fundo todas as ramas do direito. Então, acho inconveniente essa alternativa e acho muito mais saudável, louvando aqui o CBMA nesse aspecto. A Comebol, por exemplo, que os clubes brasileiros agora, somando vagas de Sul-Americana e Libertadores, acho que são 14 por ano participam, 15, né? Tem assento em competições sul-americanas. O recurso das decisões da Comebol, nós temos a comissão disciplinar, depois nós temos a comissão de apelação e os recursos possíveis são para o CAS. E já existiram vários casos em que eu atuei, vários advogados aqui atuaram, a gente conhece, inúmeros casos. Eu, pelo Santos, tive a oportunidade de defender o Santos naquela perda de pontos e eliminação pela utilização do Carlos Sanches, por exemplo. Então, nós já temos, no âmbito do futebol sul-americano, essa interposição de um recurso, digamos, de terceira instância, que eu também não sei se é adequado, para uma estabilidade de competição, para uma segurança jurídica, também, não sei, acho que a gente tem que ponderar bastante esse sistema, talvez abreviar isso, se é que tem que se levar até o CAS. De novo, decisões sobre o futebol sul-americano, que muitas vezes, em particular, em casos que são muito polêmicos de racismo, de violência, em que tem que se levar em consideração o ambiente em que isso ocorre, a precariedade ainda de vários clubes, a precariedade estrutural, embora se tente melhorar, as deficiências que nós temos, enfim, a nossa realidade, ela vai ser escrutinada, talvez, por um russo, por um italiano e por um americano num painel do CAS. É o mais adequado? Sinceramente, eu não sei. Aos que advogam que é pela distância e por não estarem contaminados. Eu, enfim, deixo essa indagação. Ainda tem uns minutinhos, né? Ainda tem, né? Bom, para não fugir muito do tema aqui, nesses últimos 3 anos e meio, eu faço parte da lista. O CAS, para quem não sabe, trabalha com uma lista fechada de árbitros. Então, tem que haver uma indicação, tem que constar da lista. São mais de, né, Guerra, são 350, 400 árbitros, ou seja, 480 árbitros, mais muitos mediadores. Há uma lista bastante farta, digamos assim. Eu acho que quem vai indicar um árbitro, obviamente, vocês sabem melhor do que eu, tem que fazer uma due diligence para entender qual é a linha daquele árbitro, embora cada caso seja um caso, né? Facilita um pouco, em tese, o fato de que, na lista do futebol, a maioria são indicados, metade é indicado pela FIFA, metade pela FIFPro, então, obviamente, tudo a prioristicamente, se você está representando um atleta, talvez valha a pena dar uma olhada na lista da FIFPro, o que não significa que não existam árbitros na lista da FIFA que vão julgar da maneira mais coerente possível com a prova dos autos, com o direito que está sendo alegado. Agora, nesse universo de demandas que eu enfrentei como árbitro,
Primeiro, várias de caráter contratual. Algumas delas, talvez valha a pena trazer aqui, porque elas têm uma peculiaridade. Eu acho que é isso que tu quer fazer uma parte ou não precisa? Bom, várias de caráter estritamente contratual. Falta de pagamento de uma transferência de um clube, de um jogador de um clube para outro clube. Aparentemente, situações que são só de inadimplemento, onde já se vê, em algumas delas, que há uma necessidade do clube devedor de simplesmente ganhar tempo. Não é um tempo tão barato, dependendo da dívida. Se eu tenho que pagar 50 mil francos suíços e a dívida é 200 mil, não vale a pena. Se são 5 milhões, vale a pena talvez comprar esse tempo. Isso é uma questão de estratégia. Agora, existe uma situação atual que vem crescendo muito e que, desde há muito tempo, a gente vem utilizando no Brasil, e hoje os clubes sul-americanos, exportadores, fazem questão de reter um percentual numa futura venda, transferência de um atleta. Se chama sell-on fee. Então, essa situação, a gente pode regular uma sell-on fee, um parágrafo, dizendo, se você vai me pagar 2 milhões pelo atleta, e numa próxima venda vai pagar também a Pedro Nacional de Porto Alegre mais 10% da plusvalia, ou mesmo não do lucro, do valor da próxima transferência, sem usar na base de cálculo que já foi pago na primeira. Pode ser uma cláusula de um parágrafo. E pode ser uma cláusula ou uma disciplina de sell-on fee de 2 ou 3 páginas, onde eu vou abarcar ali a possibilidade de monitorar troca de atletas, troca por outros ativos financeiros, opção de aquisição de direitos de atleta é ativo financeiro no futebol. Isso aconteceu com os gêmeos do Fluminense, Rafael e Fábio. Lá atrás, Bichara lembra, eram menores, não poderiam ser transferidos antes dos 18. O Fluminense vendeu ao Manchester uma opção por um valor X, e aos 18 o Manchester tinha a opção de adquirir. Então, opção de compra é ativo no futebol. Agora, e a tangibilidade disso numa disputa, eventualmente? Nós tivemos um caso que envolveu o Yuri Alberto, e, por sorte, ou por, digamos assim, bom senso das partes, do Internacional e do Zenit, isso se resolveu através de uma mediação, porque seria uma caixa de Pandora. O Yuri Alberto veio do Zenit para o Corinthians e isso envolveu troca de jogadores indo e vindo, direitos econômicos, oferta, opção de compra do Pedrinho. Então, uma série de ativos que escapam, às vezes, do radar. Estas demandas desafiam, efetivamente, uma interpretação e uma necessidade de uma instrução para poder provar qual foi a intenção das partes, qual é a intenção das partes nesse compartilhamento de direitos econômicos, qual é o limite que isso existe, porque não é um contrato típico, não é uma modalidade contratual típica. A gente não vai ver isso no regulamento da FIFA, não vai ver isso no Código Civil Brasileiro, nem no Código de Obrigações Suíço. Aliás, para aqueles que... só uma referência, o Código de Obrigações Suíços tem alguma similaridade com o nosso, o que facilita, às vezes, a compreensão da aplicação de certos princípios importantes no âmbito contratual, mas que, obviamente, não substitui a busca de uma assessoria com um advogado suíço, dependendo do grau e da complexidade da causa. Já vi que tenho 3 minutos só. Tá. Bom, então, essas disputas de caráter contratual, elas se afastam um pouco aqui do nosso tema, mas eu só queria trazer para ilustrar, digamos assim, quais são as matérias que eu tenho lidado bastante ali. Voltando. Isso que o Daniel trouxe é justamente o exemplo que a gente fala de uma disputa horizontal. Agora, a grande questão, junto com o dilema que a gente tem em disputas horizontais, que a gente tem, por exemplo, um contrato que é em espanhol, sendo julgado por árbitros que não falam espanhol, ou, no nosso caso, pior ainda, um contrato em português que muitas vezes é julgado por pessoas que sequer alguma vez pisaram na América do Sul, a gente tem um desafio ainda maior nos outros tipos de disputa, que são as verticais. Agora, voltando, Daniel, te dei a pausa para beber água e agora é contigo. Tá bom. Não, é que existe um artigo específico do regulamento sobre a situação e transferência de jogadores da FIFA, que é a Bíblia sobre transferência de jogadores, sobre elegibilidade, a possibilidade do jogador atuar. Esse artigo 17 é o que regula as consequências da quebra de contrato, é o corolário do princípio da estabilidade contratual, que faz parte, compõe, digamos, o regulamento FIFA, desde a decisão do caso Bosman, lá em 2000, com a necessidade de troca do sistema
que era vinculado no passe, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas, enfim, esse artigo 17, no seu parágrafo 3º, ele impõe ao atleta que quebra um contrato, quebrou o contrato, ou ele simplesmente se demitiu e ele não tinha justa causa, ou ele foi demitido com justa causa. Então, nessa hipótese, esse atleta, com base no parágrafo 3º desse artigo, e com base no parágrafo 4º desse artigo, o clube que acolhe esse atleta que quebrou o contrato sem justa causa sofre consequências. Consequências de ordem financeira, porque até bem pouco tempo antes da alteração do regulamento da FIFA, ocorrida no final do ano passado, em razão da decisão do caso de Arrá, que eu recomendo para quem tiver interesse, é um caso que abalou a estrutura desse regulamento que vem em vigor desde os anos 2000. Então, este clube não só era solidário automaticamente, como sofreu uma sanção esportiva. Aí é que o Roberto diz que, de uma disputa horizontal, que é meramente contratual, a FIFA atua de maneira disciplinar e sanciona o atleta, com base no parágrafo 3º, e sanciona o clube. Dessa situação nascem uma série de questões envolvendo litisconsórcio passivo, litisconsórcio ativo no que diz respeito ao recurso. O que eu posso dizer é que, de preferência, põe mais gente lá no polo ativo e no polo passivo. O polo ativo não é tão fácil de colocar, mas convida para compor o polo ativo, e o polo passivo recheia, e depois, se a parte não quiser, nessa hipótese, o outro clube, o atleta, ele vai pedir para ser excluído do procedimento. Porque existem casos em que foi declarada uma deficiência na composição do polo passivo do recurso e não foi admitido o recurso. Dito isso, a gente tem as questões de ordem disciplinar propriamente dita. Então, eu tenho enfrentado vários casos de decisões proferidas pelos órgãos disciplinares da UEFA, envolvendo federações, envolvendo atletas, envolvendo clubes. E um dos últimos que eu tive, que é exatamente, faz parte desse tema, e eu vou me ater aqui, estou um pouco mais confortável porque hoje já houve uma publicação de um press release por parte do CAS e da FIFA, e também a publicação da própria decisão, né, Beto? Hã? E do report também. O report é tu que faz, né? Eu acho que é. Bom, aprova, ele aprova. Ele aprova. Bom, que foi esse caso envolvendo o Pachuca e o León. Eu fiz parte desse painel arbitral que acabou ratificando, confirmando a decisão que foi proferida pela FIFA com a exclusão do León. Este é o tipo de episódio, né, Pedro, que a gente sabe que o esporte atrai holofotes que, numa disputa comercial na arbitragem, a gente não tem. Não é uma decisão aparentemente simpática, se a gente não conhecer os fundamentos, né? O que aconteceu ali, grosso modo, para quem milita no esporte ou para quem atua no âmbito esportivo sabe, existem critérios que são esportivos, que é o que a gente chama de ganhar a vaga no campo, mas a esses critérios eu diria que são condição necessária, mas não suficiente para poder participar de um certo certame. Então, quando um clube vai subir de uma divisão, ganhou a segunda divisão, mas ele, para jogar outra divisão, ele tem que ter um estádio com uma capacidade X, com não sei quantos lucros de iluminação, senão ele não preenche outros requisitos de elegibilidade. Esse era o tema, no caso do Pachuca e do León, em que a FIFA entendeu, e nós ratificamos, tivemos o mesmo entendimento, de que não havia dúvida mais, de que não havia nenhuma dúvida de que ambos os clubes, León e Pachuca, pertenciam ao mesmo grupo econômico. Não havia nenhuma dúvida disso nos autos, e diante disso, o que se colocava era uma discussão sobre o momento em que a FIFA publicizou ou editou essa norma específica para o Mundial de Clubes. Era isso que se colocava em xeque. Como essa regra de elegibilidade ela foi publicizada, implementada, eu diria, depois do León ter adquirido, digamos, preenchido o critério de esportivo, ou seja, ganhar uma Copa organizada pela CONCACAF, se isso poderia ser oposto ao León para excluí-lo diante de uma regra que foi considerada uma regra de valor jurídico mais importante, que tem a ver com a integridade da competição, que é essa questão de multi-club ownership, ou seja, dois clubes pertencentes ao mesmo grupo econômico, em princípio, não poderiam participar de uma competição, ainda mais uma competição num formato tão reduzido. E essa foi, digamos, essa eu acho que é uma das questões mais atuais, digamos, e que acabou redundando na substituição do LAFC depois de ganhar do América do México. Para finalizar, em 1 minuto,
acho que está efetivamente em xeque. Existem 4 decisões que eu reputo que são muito importantes para a gente ver, digamos assim, uma certa, não diria censura, mas advertências e talvez até um pouco mais sobre a forma com que se distribui a justiça no âmbito esportivo, em particular no futebol, mas não só no futebol. Então, a gente tem, recentemente, o caso de Arrá, em que estas normas que eu acabei de referir para vocês, do artigo 17, foram consideradas normas que violam preceitos do direito europeu, essas de sancionar o novo clube e de restrições muito graves ao atleta. A falta de uma análise do interesse positivo como sendo o núcleo da questão do ressarcimento, no caso a caso, ao invés de uma fórmula pré-concebida desse artigo. Nós temos também o caso Semenya, que também é um caso que coloca em xeque até que ponto, quando existem princípios, especialmente direitos fundamentais, caros ao ambiente europeu. Sun Yang, que era uma questão envolvendo também a questão da rigidez, da integridade do painel, na medida em que esse atleta chinês foi julgado e o presidente do painel, em algum momento anterior, havia se manifestado de alguma maneira crítica, por dizer assim, ou preconceituosa em relação ao povo chinês. O processo foi anulado. E a gente tem mais ainda enfim, estes 3 casos. Tem mais um, Roberto. Agora... tem esse recente, que é o Serang, que esse efetivamente põe em xeque porque ele permite ou abre a porta para que, mesmo decisões do CAS, que é um tribunal arbitral reconhecido, com possibilidade de exequatur nos moldes da Convenção de Nova York, vale a mesma coisa que qualquer decisão numa Câmara Arbitral Comercial, esta decisão do Tribunal Belga acabou dizendo, do Tribunal de Justiça Europeu, acabou dizendo que mesmo decisões do CAS, que já tenham sofrido a revisão do Tribunal Federal Suíço, podem sofrer uma nova revisão por tribunais de países membros da União Europeia no que diz respeito à proteção de princípios e direitos fundamentais caros ao ambiente europeu. Isso, obviamente, acaba com o hermetismo que se pensava que se tinha, não só no que diz respeito à distribuição de justiça no esporte, mas acho que abala, inclusive, as estruturas da própria arbitragem, não só no ambiente suíço. Isso é um alerta, eu acho, no que diz respeito à fragilidade com que pode se criar em relação àquela solidez que a gente sempre acreditou e continua acreditando que existe em relação ao laudo arbitral. Desculpa se me estendi. Foi perfeito, Daniel. E começando agradecendo. Quando a gente começou, eu justamente comentei que a gente tem visões complementares e diferentes nesse painel. E eu espero que, justamente, a gente tenha conseguido passar uma visão geral sobre como funciona, quais são os desafios e, dentro do possível, qual que é o futuro da resolução de disputas no esporte em relação a temas de disciplina e competição. A gente sabe, isso passa pelo CBMA também, isso passa pelo mercado brasileiro, pelos players do mercado brasileiro, não só os que a gente tem aqui, que são do esporte. Passam de pessoas que também vivem a arbitragem comercial. Já cansei de falar o nome do Vitor várias vezes, mas eu vou falar de novo o nome do Vitor. E Samantha também. E pessoas que estão na arbitragem comercial e que acabam também, entre muitas aspas, aguentando alguns alunos loucos que gostam de estudar o tema. Pedro Souza também passa por isso agora no doutorado. E é um ponto muito interessante, mesmo para quem não é do esporte. Porque justamente o que o Daniel trouxe, não só, não vou dizer a palavra abala, mas questiona, provoca, cria desafios para a visão tradicional do que é a arbitragem. Traz perguntas de como a própria teoria geral do processo também se envolve em relação à arbitragem e, num terceiro passo, traz questionamentos até mesmo do que é uma arbitragem, do que é um dispute board, do que é uma mediação,
e de como tudo isso funciona de uma maneira coesa dentro de um mercado de nicho. É essa a raridade, ou, entre aspas, uma jabuticaba positiva, talvez, nesse cenário do esporte, quando a gente pensa na resolução de disputas e na utilização da arbitragem. A gente ainda tem 8 minutinhos, eu vou aproveitar esses 8 minutinhos para pedir palavras finais para cada um de vocês. E com uma última provocação dentro dessas palavras finais. Então, além de agradecimentos, se vocês puderem trazer, eu vou inverter a ordem, vou começar pelo Daniel, justamente um último recado para quem é da arbitragem comercial e quer começar a pensar na arbitragem esportiva. O que vocês trariam como sugestão, como algum desafio, como algum ponto a se explorar ainda, de uma maneira mais coesa? Rapidamente, eu tenho observado, no próprio CAS, existe, acho que a última nomeação contou com a chegada de vários árbitros da arbitragem comercial que não estão tão habituados ao ambiente esportivo, mas que trazem o que eu referia antes, né, doutora Selma, talvez um rigor um pouco maior, assim, em questões procedimentais, que eu acho que talvez a gente... Eu não digo pelo caso, eu falo dos painéis que eu participei e da vivência que eu tive como advogado. Eu acho que a gente tem que primar por um rigor um pouco maior, exatamente para que isso depois não desborde para uma revisão de tribunais de Estado, né? Então, eu acho que é muito bem-vinda. É claro que talvez não para todas as espécies de demandas, né? Mas eu tive experiências bastante positivas com árbitros que têm larga experiência, e era o primeiro caso na área esportiva, e foi excelente para a gente. Era eu e um outro árbitro que temos uma origem muito mais apegada ao esporte. O que eu diria, e falei para a Mariana isso na reunião que a gente teve, né, Humberto, eu acho que tem muita... eu acho que ainda o ambiente comercial do esporte, é muito mais a área da Dani, do Pedro, também pode trazer muito e utilizar, alavancar a utilização do CBMA nas arbitragens ordinárias, né? Tem muito espaço para isso, na questão de infraestrutura, de estádio, de SAF, e até de transferência de jogadores. E aqui, um parênteses bem rápido. A maioria das arbitragens, seja no caso, elas são em nível de apelação. É uma arbitragem que é ornitorrinco, para não usar jabuticaba. Ela não é uma arbitragem propriamente dita no conceito da sua estrutura mais ortodoxa. A arbitragem ordinária, não. Ela se aproxima muito mais da arbitragem comercial, e eu acho que aí pode haver um ponto de contato e de interesse, acreditando que o futuro nos traga aí mais investimento. Vamos ver. Obrigado, Dani. Dani? Será que isso está... Eu fiquei tão feliz de você ter me devolvido a palavra, porque o Daniel foi falando e eu fui ficando assim, ó, meio dócil, querendo fazer comentários em cima do que ele estava dizendo. Com o Pedro eu tive essa oportunidade, com ele não. Então, obrigada. Das muitas coisas felizes que você trouxe, esses desafios que você exemplifica com casos tratados pelo CAS, também são desafios que a profissionalização corporativa do futebol já está enfrentando a nível nacional. Então, partindo da premissa de que o CBMA já é a nossa Câmara naturalmente recursal para questões derivadas ali dos regulamentos, mas possivelmente ordinária para a resolução de disputas decorrentes desses contratos e, quem sabe, para recepcionar possíveis ajustes em regulamentos que também defiram ao CBMA o tratamento de suas questões disciplinares, todo esse movimento corporativo, então, de criação de empresas para sociedades anônimas do futebol, a participação destes clubes em grupos de multi-club ownership, portanto, grupos que possuem mais de um clube em disputa de um mesmo campeonato ou que possam se encontrar em outros campeonatos, disputas, principalmente, acho que o Vitor falou sobre isso num evento em São Paulo, muito interessante, decorrente da propriedade das ações deste clube, né? Uma ação que eu comprei, integralizei, disputo a propriedade, quero vender. Esse tipo de desafio são desafios com maior sofisticação do que o nosso ambiente já teve a oportunidade de enfrentar, cuja contribuição da arbitragem, que você está chamando de mais ortodoxa, seria fundamental, para os quais a arbitragem mais tradicional seria fundamental, porque já vivenciou isso em outros mercados. E, naturalmente, a gente não precisa inventar a roda e, provavelmente, a gente teria que fazer determinadas adaptações em relação a isso, mas é claro que seria e será fundamental essa contribuição para que a gente tenha as ferramentas necessárias para enfrentar esse tipo de desafio, que não é que eles vão acontecer, eles já
acontecem. E quanto maior solidez a gente for capaz de dar na resolução dessas disputas, mais disputas serão remetidas em caráter ordinário para esse mecanismo. Então, acho que talvez fosse esse o comentário que eu fiquei aqui meio desesperada para fazer quando você terminou de falar. Obrigada. Pedro? Bom, que bom ter a oportunidade de falar depois de vocês, porque eu me sinto no dever de voltar num princípio que muitas vezes é esquecido nas discussões que a gente trava, principalmente dividindo o que diz respeito à disciplina e competição e o que diz respeito às questões comerciais, que nós passamos por vários desses temas, mas não sei se distinguimos com clareza um do outro. Falamos da autonomia e eu queria dizer o porquê dessa autonomia. Por que isso existe? Por que isso é importante? O direito esportivo, puro e simples, são as regras de uma determinada modalidade esportiva. É aí que nasce o direito esportivo e é aí que nasce o esporte. O esporte deixa de ser uma atividade lúdica quando tem regras que permitem a competição, porque sem regras não há competição. E a autonomia em relação ao direito estatal nasce da necessidade das regras serem as mesmas no mundo inteiro para que se possa competir no mundo inteiro. Imagina se o Congresso Nacional de um determinado país pudesse modificar as regras de um determinado esporte. Agora, no Brasil, o futebol se joga com 13 de cada lado. Cada tempo é de 30 minutos. Não se poderia competir internacionalmente, porque essas regras, a rigidez, a uniformidade, a unicidade dessas regras é que garante a possibilidade do esporte existir e das competições acontecerem. Então, quando a gente fala das resoluções de disputas no esporte, no que toca à disciplina e à competição, pura e simplesmente, é disso que nós estamos falando. E, sinceramente, se é disso que nós estamos falando, se as regras têm que ser as mesmas no mundo inteiro, com autonomia, pouco importa se o árbitro é japonês, russo, espanhol ou brasileiro, é a mesma coisa. E isso garante que seja a mesma coisa. E é totalmente diferente das questões comerciais, que aí sim, nós temos que levar em consideração a legislação de cada país, o ordenamento jurídico em que aquelas obrigações foram contraídas. Mas no caso da disciplina e das competições, pura e simplesmente, do direito esportivo, pura e simplesmente, e aí eu volto lá atrás. Passou um filme na minha cabeça aqui, ouvindo e olhando as pessoas. Eu vejo aqui, por exemplo, o Daniel Coelho, que foi meu chefe, meu único chefe lá no Veirano, o único escritório que eu estagiei, e escrevi a minha monografia sobre princípios de direito esportivo enquanto trabalhava com ele. Obrigado por tudo, Daniel. Fica aqui o registro desse agradecimento também a você. Vejo professores da PUC, a Gabi, minha amiga querida da PUC, enfim. Temas que eu discutia 25 anos atrás. E já falávamos de arbitragem naquela época. E estamos falando aqui ainda, e, aliás, como evoluiu, né? Como é que esse tema merece ser a primeira mesa de um evento como esse? Que honra, que responsabilidade e também que sinal de que existe realmente um mercado a se desenvolver com essa compreensão de que as questões comerciais realmente, vocês têm toda a razão, precisam ser tratadas com esse olhar sobre a legislação dos países em que isso tudo acontece. Agora, as questões disciplinares, das competições, que são as mesmas coisas, que têm que ser as mesmas coisas no mundo inteiro, realmente a gente poderia aproveitar essa experiência. Daniel, quando você fala da importância de todos saberem o que está acontecendo ali, que todos são esses. Porque que todos os clubes saibam o que está acontecendo ali, tudo bem. Agora, que todo mundo fique sabendo daquilo, será que é assim na Premier League, na Champions League? A gente vê as disputas disciplinares acontecendo sem tanta visibilidade. Olha, sinceramente, gente, onde é que competição esportiva é decidida no tribunal com advogado fazendo sustentação? Só aqui, eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Espera aí, poxa, tem alguma coisa errada. Advogado sustentando no Superior Tribunal
de Justiça Desportiva, meses depois que a competição terminou, mudando o resultado da competição. Agora o Pedro está desempregando, gente. Não, pelo contrário. Pelo contrário, sabe por quê? Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que os auditores, ouvindo a sustentação desses advogados, não estão recebendo nada para isso. Esses advogados, muitas vezes, são voluntários. Então, o que eu quero é gerar emprego para eles na arbitragem. Vai todo mundo receber para trabalhar e vai todo mundo trabalhar direito, como acontece no mundo inteiro. Eu acho que esse é um recado para cada um de nós, e eu faço muita propaganda de uma tese que está sendo escrita pela Samantha, que tomara seja lançada aqui ano que vem, né, sobre o consenso no futebol, a resolução de disputa no futebol, ela que foi diretora da CBF. Quem sabe essa obra traga luz para que a gente possa construir esse mecanismo em que cada um de nós, advogados, possamos receber pelo trabalho que a gente faz. É isso. Obrigado, gente. Gente, é isso. Obrigado, Daniel. Sei que você queria falar, mas eu vou segurar. Pedro, eu vou só te contar uma... Eu juro que é rapidinho. Final, o Internacional não ganhava o Campeonato Gaúcho muitos anos, isso faz muito tempo, né? Agora também, quase rompemos 8 anos do Grêmio. Mas era Inter e 15 de Campo Bom, e o Inter estava tomando um sufoco, assim, primeiro tempo foi... Acho que a prorrogação foi 35 minutos o primeiro... Não, tempo normal. 48 minutos no primeiro tempo. Aos 42 do segundo, Carlos Eugênio Simon, juiz de Copa do Mundo, terminou o jogo. O Inter ia tomar um gol, eu não sei se foi por isso. E aí perguntaram, disseram para ele, então, mas vem cá, terminou os 42 do segundo tempo. O jogo tem que ter 90 minutos. E ele literalmente, isso está nos anais aí do periodismo esportivo, ele terminou com 42 minutos. Então, às vezes, a aplicação da regra... ela foge, mas eu estou de acordo, Pedro, eu estou de acordo. Gente, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Isso, só esse finalzinho, acho que já dá várias ideias para os próximos temas dos próximos anos, quando a gente fala de arbitragem esportiva. Gente, muito obrigado também por estarem aqui com a gente hoje. Espero que vocês adorem o evento, como a gente tem certeza que todo mundo vai. E bom café! Agradecemos aos palestrantes pela brilhante exposição. Marquem em suas agendas. No dia 4 de setembro, teremos o CBMA Summit Dispute Boards. Será um encontro único, repleto de conteúdo, oportunidades de networking e a chance de trocar ideias sobre as questões mais atuais da área de Dispute Boards. Contamos com a presença de todos vocês. Neste momento, faremos uma pausa para o coffee break.